Em outubro de 2021, o Papa Francisco deu início ao Sínodo da Sinodalidade, que é um evento que pode ditar o futuro da Igreja Católica. Sob o título de Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, esta será a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Em sua homilia, o Papa disse que, abre aspas, que fazer sínodo significa caminhar pela mesma estrada, caminhar em conjunto, fecha aspas. Mas o que significa isso na prática? A única coisa que sabemos, apesar de ser mais uma Assembleia Ordinária, ou seja, comum e regular, alguns fatores fazem deste sínodo um evento incomum que pode abalar a estrutura da Igreja para sempre. Para você ter uma ideia, algo parecido já está acontecendo na Alemanha e os resultados têm sido catastróficos. Em dezembro de 2019 surgiu o famoso Synodale Weg, ou seja, o Synodale Weg é o caminho sinodal, que é uma série de conferências da Igreja Católica na Alemanha que busca discutir inúmeras questões teológicas e organizacionais da Igreja naquele país. Essas discussões são conduzidas pelos líderes da Igreja alemã e por leigos. Sim, leigos. Ou seja, é de uma relevância extrema e não tem como não prestar atenção. Mas a situação fica realmente grave e preocupante quando damos uma olhada nas pautas que estão sendo defendidas pela maioria da Assembleia Alemã. Se liga só nos absurdos que essa turma está exigindo. Ordenação de mulheres, que deve ser permitida pelo Vaticano. Leigos deveriam ter mais influência na eleição de bispos. Pares homossexuais devem ter uma cerimônia de bênção pública. Os ensinamentos do catecismo sobre ética sexual devem ser reformados para que os atos homossexuais, ou seja, a prática, não seja mais classificada como comportamento pecaminoso. E outra proposta é que homens casados devem ser admitidos ao sacerdócio ordenado. Ou seja, você percebe como essas coisas são, no mínimo, progressistas, para não dizer o português bem claro, revolucionárias? São essas e outras pautas ainda piores que podem ser aprovadas no Sínodo da Sinodalidade. E não só isso. Jean-Marie Guénois, um vaticanista francês, ainda complementa, abre aspas, o Papa está preparando para 2024 a sua maior reforma, a da sinodalidade. Ele espera transformar completamente a Igreja de uma estrutura piramidal, centralizada, clericalizada, em uma comunidade mais democrática e descentralizada, fecha aspas. Essa é a opinião dele. Mas será que é isso mesmo que ele quer? E se de fato estiver sendo proposta o questionamento da própria estrutura da Igreja, tomando proporções que ultrapassam a de um simples sínodo, envolvendo todos os fiéis do mundo inteiro. Este seria o sínodo da sinodalidade, de uma certa forma, uma espécie de concílio Vaticano III? Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 19 e 20. Para a esmagadora maioria dos católicos ao redor do mundo, a palavra sínodo não quer dizer muita coisa. Os que conhecem um pouco o assunto acreditam ser um fenômeno recente na história da Igreja. O que essas pessoas sabem, mais ou menos, é que o Sínodo dos Bispos, da forma como nós vemos hoje, é um órgão criado pelo Papa Paulo VI no ano de 1965, através do motu próprio Apostolica Solicitudo. Até aqui, ok. Neste documento, Paulo VI delimita os propósitos do sínodo como sendo promover uma união mais próxima e uma maior cooperação entre o sumo pontífice, o Papa, e os seus bispos do mundo inteiro, a fim de garantir que sejam fornecidas informações precisas sobre assuntos e situações que afetam a vida interna da Igreja e sobre o tipo de ação que deveria ser realizada no mundo, facilitar o acordo, pelo menos em questões essenciais da doutrina e sobre ações a serem tomadas na vida da Igreja. Ou seja, basicamente, de acordo com esse formato, o Papa em exercício tem o direito de convocar um sínodo de algumas dessas três formas diferentes. Tem três tipos de sínodo. Tem a Assembleia Geral Ordinária para assuntos relativos ao bem da Igreja Universal, que teve 15 até agora, desde a sua criação, e a última aconteceu em 2018, sob o título Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. O segundo tipo é a Assembleia Geral Extraordinárias, que serve para assuntos urgentes. Foram 3 só
só até o momento, sendo a última sobre os desafios pastorais da família no contexto da evangelização em 2014. E o último tipo de sínodo é a Assembleia Especial para assuntos relativos a uma ou mais regiões. Diversas assembleias especiais já aconteceram dos anos 90 para cá, e a última, como vocês devem saber, foi uma repercussão imensa na mídia, que foi o Sínodo da Amazônia, que aconteceu em 2019. Mas apesar das pessoas acreditarem que este seja um fenômeno recente, a sua origem é muito antiga e nos leva de volta à igreja primitiva dos primeiros cristãos. A palavra sínodo vem do grego sínodo. Nos primórdios da igreja, ambos os termos eram utilizados indistintamente para nomear as reuniões dos bispos, as reuniões eclesiásticas, que eram convocadas para discutir temas de fé, de moral ou da disciplina interna da igreja, do modo como ela se organiza. Muitos documentos comprovam que desde o início, as igrejas locais, ou seja, de uma determinada região, realizavam seus sínodos, reunindo os bispos de uma região para discutir determinadas questões de doutrina, questões canônicas do direito e administrativas. Os primeiros deles, até o século IV, foram extremamente importantes para consolidar quais dos 200 livros considerados inspirados à época eram de fato inspirados por Deus e que, portanto, deveriam fazer parte do cânon das Sagradas Escrituras. Grandes santos da Igreja Católica tiveram um papel fundamental de participação nessas discussões, como, por exemplo, São Jerônimo, São Damaso e até mesmo Santo Agostinho. Agora, você sabe que foi o arianismo, por exemplo? Foi uma heresia muito forte desse mesmo período, que defendia que Jesus não era consubstancial a Deus, ou seja, Jesus não seria Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, como nós temos do credo, mas sim apenas uma criatura, a mais bela, a mais perfeita, e assim, mas ainda uma criatura. Então, os sínodos foram a maior força da igreja para combater essa e outras heresias da época. O que difere os sínodos da antiguidade para o sínodo atual, o sínodo dos bispos, é que hoje ele é uma instituição permanente, sujeito à autoridade direta do Papa, atualmente o Jorge Maria Bergoglio, o nosso Papa Francisco. Tá bem. Ou seja, os sínodos sempre fizeram parte da Igreja Católica. Mas como se dá a participação do Papa na prática? Qual o papel do nosso sumo pontífice, o vigário de Cristo, nessas decisões importantes tomadas pelas assembleias sinodais? O que é certo é que a autoridade do Papa ainda é absoluta. E o que isso quer dizer? Basicamente que o sínodo serve apenas para uma consulta. A palavra final em qualquer decisão acaba sendo, em última análise, do sucessor de São Pedro. É como uma espécie de conselho ministerial de um presidente, que define o que será executado ou não com base nas informações a ele apresentadas pelos ministros. O problema, sempre tem um problema, é que em 2018 Francisco decidiu fazer algumas mudanças que podem, eu digo e repito, podem ser preocupantes. Querendo aproximar os leigos das decisões da igreja, ele alterou a dinâmica sinodal, ou seja, do sínodo. Se antes o leigo não tinha participação em nenhuma dessas fases do sínodo, a partir de 2018 isso se tornaria uma das principais premissas. O que ele quer basicamente é que o povo de Deus seja consultado na preparação das assembleias. E agora o sínodo se divide em 3 fases. Este sínodo de outubro agora. A fase preparatória, de consulta aos leigos. Eu não sei se você chegou a participar, eu vi muitas pessoas, inclusive na minha paróquia, que a partir de 2018 as paróquias começaram a receber um documento e a lançar uma espécie de pesquisa de opinião aos seus paroquianos, para entender melhor sobre a sua situação religiosa e pastoral. Teve o segundo momento, que é a fase celebrativa, ou seja, onde os bispos se reúnem em assembleia, junto com os leigos, e tem em terceiro a fase operativa. Aqui é o momento crucial, que será quando o Papa aprova ou não as conclusões da Assembleia, e o que for decidido deve ser aceito por toda a Igreja. Isso só ocorrerá em outubro de 2024. Mas como é que o Papa Francisco justifica uma mudança desta magnitude? O que é que ele estava pensando ao colocar os leigos numa espécie de posição com tanto peso de decisão na Igreja? Bom, segundo ele, os bispos ao mesmo tempo são mestres, discípulos. E o sínodo, dessa forma, se torna um instrumento adequado para dar voz a todo o povo de Deus. Ou seja, exatamente, mero instrumento do povo, no final das contas. Aquele mesmo povo que hoje, na Alemanha, exige a aceitação de pautas que são anticatólicas. Mas os mais atentos à história vão se lembrar que essa participação mais ativa dos leigos em questões eclesiásticas não é apenas de hoje. Isso não começou agora.
O ano era de 1962. E por convocação do Papa João XXIII, feita em 1959, tinha início o Concílio Vaticano II. Primeiro a contar com a participação de leigos e peritos leigos no processo episcopal. Eles eram auxiliares especialistas dos bispos ou apenas observadores. Portanto, não tinha um papel decisório e nem sequer consultivo. E um dos que tinha mais destaque nesse sentido era o teólogo suíço Hans Küng, colega de faculdade de Bento XVI e convidado a participar do Concílio Vaticano II pelo próprio Papa João XXIII. Küng era, e continua sendo mesmo após a sua morte, uma figura polêmica. Naquela época, ele já defendia o fim da obrigatoriedade do celibato clerical. Ele defendia a maior participação dos leigos e participação feminina na Igreja Católica, além de ter iniciado, ainda nos anos de 1960, uma reflexão rejeitando o dogma da infalibilidade papal que foi definido no Concílio Vaticano I em 1870. Olhando dessa forma, o caminho sinodal alemão de 2022 até parece retrógrado. Ou seja, eles estão querendo retornar a ideias de 60, estão paradas no tempo décadas atrás. E como se não bastasse tudo isso, ainda em 1965, Küng ajudou Karl Rahner e outros a fundar a famosa revista Concilium, uma das mais influentes revistas da teologia católica no mundo contemporaneamente, e que moldou o senso comum a respeito do Concílio Vaticano II, criando aquilo que ficou conhecido como, abre aspas, o espírito do concílio, né? O Geist do concílio. O espírito do concílio era uma tentativa, e muito bem sucedida, de ir além dos textos conciliares aprovados pelos bispos e pelo Papa. Era uma busca, afinal, de forçar a interpretação dos documentos aprovados para conduzir a Igreja numa direção verdadeiramente revolucionária. Karl Rahner, um jesuíta famoso, talvez seja o nome de maior peso nessa história toda. Foi o homem que deu o pontapé inicial para que muita gente começasse a falar muita groselha dentro da igreja a partir do Concílio Vaticano II. A sua teologia, que pautou muita coisa no concílio, foi uma tentativa de sintetizar a tradição católica com o pensamento moderno. Em suma, com o mundo. Agora, como é que será que eu já vi isso antes? Pois é, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Leonardo Boff, um dos grandes divulgadores da teologia da libertação, que foi altamente influenciado pelo pensamento de Karl Rahner. Leonardo Boff foi aluno do principal discípulo de Karl Rahner, o propagador da teologia política Johann Baptist Metz. Mas ele não foi o único. Ao fim do Concílio Vaticano II, alguns anos atrás, antes da teologia da libertação surgir, sua influência era tão grande que uma pesquisa feita com os estudantes da Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, que é a Universidade do Papa, para saber, em 1965, quem seria o teólogo mais importante da história católica. Sabe qual foi o resultado? Adivinha? Santo Irineu de Lyon, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, São Boaventura ou São Roberto Bellarmino? Errado! A resposta foi Karl Rahner. E lembra que eu disse que Rahner era um sacerdote jesuíta? Agora, isso te soa familiar? Eu vou te dar uma dica. Começa com Ber, não é Bernardo. Termina com Golio, Bergoglio. O nosso querido Papa Francisco, que é o primeiro jesuíta a assumir a função de sumo pontífice, foi relativamente próximo a Karl Rahner. Tudo parece fazer sentido, agora que os pontos parecem se conectar cada vez mais. Rahner, o teólogo que mais influenciou as discussões do Concílio Vaticano II, o qual mudaria significativamente o cenário católico, era colaborador de Hans Küng, defensor de pautas progressistas dentro da igreja, foi amigo de Jorge Maria Bergoglio, nosso atual Papa, e influenciou fortemente Leonardo Boff, o qual fundou a Teologia da Libertação a partir também desta influência. Eu não sei vocês, mas eu enxergo claramente como foi que tudo isso fez a gente chegar no estado atual de coisas. Mas eu não sei se você está convencido ainda. Então, vem comigo que eu tenho mais coisa para te mostrar. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Colossenses 2:8. Se hoje vemos uma infiltração pesada da teologia da libertação na igreja, principalmente através dessas pautas progressistas que alguns bispos e leigos estão querendo aprovar, nós sabemos que nem sempre a coisa foi tão escancarada assim. E ainda que a participação dos leigos neste processo episcopal só venha aumentando dos anos 60 para cá, nem sempre
as temáticas discutidas nos sínodos foram suspeitas. Nos anos 80, o Papa João Paulo II convocou a Sexta Assembleia Geral Ordinária, sob o título A Reconciliação e a Penitência na Missão da Igreja, na qual, grosso modo, ele colocava o homem como a origem das tensões, dos conflitos e da maldade no mundo. O homem próprio é, portanto, responsável pelas ações que o afastam de Deus. Para João Paulo II, a humanidade, no decorrer do tempo, começou a apresentar sinais de dessensibilização, ou seja, parou de chamar de pecado aquilo que é pecado. O nome disso é relativismo moral. A humanidade hoje está com a sua consciência moral obscurecida. Nas palavras de São João Paulo II, abre aspas, não vive o homem contemporâneo sob a ameaça de um eclipse da consciência, de uma deformação da consciência e de um entorpecimento ou de uma anestesia das consciências? Fecha aspas. Grande parte da culpa está no secularismo, que basicamente prega uma vida afastada de Deus, pautada pelo prazer, pelo consumismo sem limites e a falta de consequências morais dessas práticas. Assim, o pecado passa a ser, no máximo, quando muito, aquilo que ofende as pessoas. Não mais a ofensa a Deus, uma vida longe do nosso Criador e Redentor. E diante do relativismo moral, do obscurecimento das consciências, o que este sínodo, à época convocado por João Paulo II, propôs como método de reconciliação com Deus? O sacramento da penitência, óbvio. Ou seja, a confissão sacramental. Sem penitência, sem real contrição do coração, sem conversão interior profunda, não é possível ter o perdão dos pecados e arrumar o homem, por assim dizer. E se nos anos 80 os bispos se reuniam para combater o secularismo que tomava conta do mundo, hoje vemos certos bispos aliados a leigos querendo se render e entregar totalmente a ele, ao mundo, capitular. Mas antes dessa situação desandar, um outro importantíssimo tema, que hoje parece cada vez mais deixado de lado, já foi também discutido num outro sínodo dos bispos. O Papa João Paulo II convocou a 11ª Assembleia Geral Ordinária sob o título A Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. E por uma ocasião do seu falecimento, que foi no começo de 2005, o Papa Bento XVI assumiu o sínodo. A importância de se discutir o tema como a Eucaristia, o próprio corpo e sangue de Cristo, que é Deus feito homem, é inegável e autoevidente. Ou seja, você percebe como esses temas são relacionados? A penitência, na Sexta Assembleia, para se retomar a comunhão com Deus, e a própria comunhão que culmina na Eucaristia, tema da 11ª Assembleia. Estes são temas extremamente relevantes e parece que eles meio que sumiram de pauta. Mas por que será? Por exemplo, quais eram os objetivos principais daquele sínodo da Eucaristia? No documento de preparação da Assembleia, foram delimitadas 4 metas. Manter a Eucaristia como sendo a Igreja, aprofundar a fé na Eucaristia, dar uma especial importância à Assembleia Sinodal, para que ela seja capaz de contribuir para a renovação da vida e da missão cristã no mundo, reassumir de forma mais profunda e especial a atenção que os católicos sempre deram à Eucaristia desde o início da Igreja. Agora me responda uma coisa, onde é que foram parar essas discussões belíssimas e importantes, de altíssimo nível? Antigamente, falava sobre sacramentos, penitência, Eucaristia. Hoje em dia a pauta é o quê? Ecologia. Ou seja, quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu fiz a cobertura completa do Sínodo da Amazônia. E o que eu vi por lá foi um tanto quanto preocupante. Vocês sabem disso. Mas para quem não sabe, o Sínodo da Amazônia foi convocado pelo Papa Francisco em 2017 e aconteceu em outubro de 2019, sob o título Amazônia: Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. A gente saiu da penitência e Eucaristia para a ecologia. Ecologia! Tá certo que esse Sínodo da Amazônia não foi uma Assembleia Geral Ordinária, mas sim uma Assembleia Especial. Ou seja, foi nível local apenas. Mas até aí, assim, lembra do que eu comentei sobre os sínodos locais nos primeiros séculos do cristianismo? Que diversos deles foram essenciais para combater heresias como o arianismo. No site do Sínodo da Amazônia, nós vemos que o ecologismo se esconde por trás de 4 grandes sonhos que a Amazônia inspira no Papa Francisco. Sendo eles: 1. Luta pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos e dos últimos. A preservação da riqueza natural, a proteção da beleza da vida natural e o mais perigoso de todos, que as comunidades cristãs encarnadas na Amazônia deem à Igreja um novo rosto com traços amazônicos. Dar um rosto novo a uma tradição milenar. Um rosto amazônico para a Igreja. Parece a TL sutilmente influenciando mais uma vez. Com esses 3 exemplos, fica claro que os sínodos podem tratar de temas relevantes da Igreja por diferentes perspectivas. E é isso que me preocupa neste sínodo agora, da sinodalidade de 2023. Qual que é a perspectiva que ele vai adotar para essas conversas que acontecerão?
Temos o dragão do tradicionalismo. A situação da Igreja Católica parece ir de mal a pior. Mas vimos que isso tem origem lá atrás, principalmente, mas não somente, a partir do Concílio Vaticano II, com a questão da influência dos leigos em questões episcopais e com o surgimento de teologias, ou melhor, ideologias de caráter duvidoso e algumas até anticatólicas. E com o passar dos anos, os leigos passaram cada vez mais a serem consultados, a ponto de que hoje a participação deles é de extrema relevância. E como é que se deu a evolução deste cenário católico neste sentido que vemos hoje? Antes do Concílio Vaticano II, os leigos não eram sequer consultados, e nem deveriam, muito menos tinham poder de voto nas decisões eclesiásticas. Durante o Concílio Vaticano II, os leigos passaram a ser de algum modo consultados, como peritos, etc., mas não tinham poder de voto. Agora, o mais incrível, olha que lindo! Na próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o sínodo da sinodalidade agora, este sínodo de agora, os leigos não apenas serão consultados, como terão poder de voto. Mas talvez essa nem seja a pior parte da coisa. O que nós temos dessa vez é uma espécie de ecumenismo descarado. E eu não estou falando daquele ecumenismo saudável que envolve os diferentes ritos e tradições católicas no mundo inteiro, em comunhão com o Santo Padre. Não. O que nós temos hoje é uma espécie de fenômeno interreligioso, envolvendo outras manifestações cristãs de fora do catolicismo. O Sínodo da Amazônia, lá de 2019, com discussões de cunho meramente ideológico, com aquela conversa panteísta de abertura a outras manifestações religiosas, já era um prenúncio disso que está acontecendo. E em 2019, eu avisei que a coisa poderia piorar. Me chamaram de louco, inclusive. Exagerado. O caminho sinodal alemão, de agora, né, com as suas exigências progressistas, e que não tem nada a ver com a doutrina católica, também já era um prenúncio disso. E eu também avisei. Só não vê quem não quer. E o que nós vamos testemunhar neste outubro de 2023 é quase como uma união desses dois sínodos, na forma da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se chama Por uma Igreja Sinodal. Comunhão, participação e missão. Depois de tudo isso que foi dito até agora, ficou mais claro para você o que pode significar este nome? Para mim também não ficou muito claro. Continua um nome meio vago, o tanto de interpretação que pode ser feita em cima disso. O que podemos ter certeza é que este sínodo será totalmente diferente de todos os outros que nós tivemos até hoje, em 2000 anos, e por diferentes fatores. Primeiro, é o seguinte, o próprio formato do sínodo. Porque após uma consulta ampla e internacional, as paróquias do mundo inteiro, 2 sessões plenárias, não apenas uma, como era de costume, foram planejadas para acontecer em Roma, em outubro de 2023, para se encerrar depois em outubro de 2024. E a razão para isso, nas palavras do Papa Francisco, é a necessidade de que o tema da Igreja Sinodal, devido à sua amplitude e importância, seja objeto de discussões mais extensas, alongadas, e não apenas pelos membros da Assembleia Sinodal, tipo os bispos, mas por toda a Igreja. Em segundo lugar, temos o conteúdo. Enquanto as Assembleias Gerais Ordinárias geralmente tratam de temas específicos, desta vez o objetivo é questionar a própria estrutura da igreja, a sua forma organizacional, como se tomam as decisões da igreja. Além disso tudo, quando olhamos para os seus objetivos, diferente da forma clara, concreta, com que os sínodos anteriores se apresentaram até agora, nós vemos que o Papa diz de forma muito vaga que, abre aspas, a maior dificuldade a ser superada é esse clericalismo que separa do povo o sacerdote, o bispo. Há muitas resistências em superar, diz ele, a imagem de uma igreja rigidamente dividida entre líderes e subordinados, entre os que ensinam e os que têm de aprender, esquecendo que Deus gosta de inverter posições. Fecha aspas. A partir disso, o que podemos esperar é que se desencadeie um processo eclesial para reformar completamente a igreja e transformá-la de uma maneira como nunca foi feito antes. De acordo com o Vademecum, abre aspas, o caminho da sinodalidade procura tomar decisões pastorais que reflitam o máximo possível a vontade de Deus. Para articular a voz do povo de Deus que exprime a realidade da fé com base na experiência vivida, a sinodalidade exige que os pastores, por um lado, escutem atentamente o rebanho confiado aos seus cuidados. Como é que é? Eu entendi direito? Os pastores ouvindo o rebanho? Mais uma vez, eu já não ouvi isso em outro lugar? Quem é que fala mesmo da reformulação da autoridade na igreja? Quem é que fala
fala de uma descentralização de poder e de uma igreja mais horizontal, democrática? O Sr. Leonardo Boff. No seu controverso livro Igreja, Carisma e Poder, ele faz justamente uma crítica ao modelo de igreja que nós temos hoje e propõe que ela seja mais horizontal, para que os leigos tenham mais voz nas discussões e nas decisões oficiais da igreja. Para Bento XVI, quando era cardeal na época da publicação do livro em 1981, Boff apelou erroneamente aos textos do último concílio, o Vaticano II, ao defender o seu ponto em que a estrutura da igreja pode e deve mudar de acordo com os tempos. Mas apesar das duras críticas feitas ao livro pelo então cardeal Ratzinger em 84, a teologia da libertação já tinha ganhado muita força no Brasil e na América Latina, com apoio especialmente das comunidades eclesiais de base, as SEBs, e dos bispos revolucionários como Dom Helder Câmara, adeptos da teologia da libertação. De acordo com o próprio portal das comunidades eclesiais de base, elas surgiram no Brasil como um meio de evangelização que respondesse aos desafios da prática libertária e, ao mesmo tempo, como uma forma de adequar as estruturas da igreja às resoluções pastorais do Concílio Vaticano II realizado em 62 e 65. Alguém pode avisar esse pessoal aí, libertário, que prática libertária, ou seja, marxista, e catolicismo não combinam? Mas a gente vê que foi daí que o Brasil passou a ser um solo fértil para o crescimento e fortalecimento da teologia da libertação. E a teologia da libertação, como sabemos, tomou conta de grande parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa querida CNBB. Não foi à toa que o cardeal Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, entre 2011 e 2015, ao tecer um elogio às SEBs, disse que elas são um jeito antigo e novo de ser igreja. Mas que raio significa isso, jeito antigo e novo? Tudo isso que eu estou dizendo sobre a SEBs, Teologia da Libertação, CNBB, é para chegar a este ponto. O Brasil tem a maior quantidade de bispos do mundo, a maior quantidade de fiéis católicos do mundo. E grande parte deles está de acordo ou omisso com a teologia da libertação. Agora, pensa aqui comigo. Se o Brasil tem a maior quantidade de bispos do mundo e a maior parte deles é da teologia da libertação, ou pelo menos é omisso em relação a isso, qual não vai ser o estrago que eles vão fazer num sínodo que poderá alterar e descentralizar as estruturas da Igreja Católica? Fazer de uma igreja vertical para uma igreja horizontal. Porque a gente sabe que o Brasil vai em peso nesse encontro. A sua influência é real, pode fazer toda a diferença nessas decisões finais. A situação parece apocalíptica, diriam alguns. Lá vem o Bernardo, não é? Mesmo assim, o futuro continua incerto. Pertence a Deus. Quem quer que diga que tem certeza qual será o resultado deste sínodo está mentindo para você. Aqui, por hora, só existem previsões com alta ou baixa probabilidade. A certeza é zero. É possível dizer qual vai ser o rumo da igreja que ela vai tomar, a partir deste sínodo da sinodalidade? É possível afirmar de maneira certeira quais vão ser os impactos na vida dos leigos? Sendo bem sincero, não dá. O que dá é para ter uma noção, um palpite bem fundamentado. Repito, desconfie de quem chegar dizendo que tem 100% de certeza do que vai acontecer e do que não vai acontecer. Porque isso é impossível, visto que, apesar do caminho sinodal alemão, o Synodalwege, exigir 1001 maluquices, por exemplo, o Papa Francisco em nenhum momento cedeu em nada, negou tudo. Ou seja, coisa parecida aconteceu também no Sínodo da Amazônia. O Papa Francisco, à época, não passou nem perto de conceder os insanos pedidos que o documento final do Sínodo da Amazônia lhes fazia. Assim, fosse para dar um último conselho para você que está assistindo este vídeo até aqui, eu diria: fuja do que a grande mídia definitivamente vai querer noticiar para você, encher sua cabeça. Todas essas questões que são muito polêmicas, como casamento, bem entre aspas, gay, ordenação de mulheres para os sacerdócios, comunhão para recasado, ordenação de padre casado, bênção para pares gays, etc. A meu ver, na minha interpretação do Bernardo, são meras distrações no presente momento. Ou seja, é exatamente isso, eu vou repetir, mera distração. Isso é importante? Claro que é, mas não é o essencial aqui, já que você não entendeu até agora. Essas questões morais, com apelo moral, tendem a chamar mais a atenção, porque são polêmicas. Só que o foco está em algo mais sério e decisivo para todos nós que nos preocupamos com o bem da Santa Igreja e com a salvação das almas. O que deve sim preocupar a todos nós é essa tentativa de alterar o poder decisório da Igreja. Ou melhor, na igreja. Pense comigo, uma vez que o centro de decisão sofre alguma alteração, logo, as decisões inovadoras poderão ser tomadas. O que antes não era sequer possível numa antiga estrutura, se as coisas caminharem para pior, tudo poderá ser feito. Isso não se resume a questões mais polêmicas, por exemplo, como eu já disse, mas a tudo mais. Da eleição, a demissão de um padre, até a criação de um novo missal, maluco, ou mesmo
a possibilidade de um leigo celebrar a missa, ou então, pensando muito longe, levando ao absurdo, a alteração de doutrinas fundamentais da nossa fé. Como eu disse, veja, isso ainda está no campo das possibilidades, mas é uma possibilidade com grande chance de se tornar realidade. Pelo menos é o que nos sugerem os documentos e as discussões que tivemos acesso até a gravação do presente vídeo. Essa descentralização de poder, como vimos, já está acontecendo de alguma maneira. E eu vou te mostrar de perto tudo o que está sendo discutido no Sínodo diretamente de Roma, na Itália. Porque enquanto o Vaticano toma decisões que podem mudar a Igreja como a conhecemos, cabe a nós, fiéis e leigos, diante disso tudo, entender as ideias por trás do Sínodo e os seus efeitos na realidade e saber o que fazer para proteger a nossa fé. É por isso, preste atenção, que eu preparei o Caixa de Pandora. É uma série exclusiva de 3 aulas que ocorrerão nos dias 16, 17 e 18 de outubro, onde a gente vai discutir com muita profundidade e seriedade, com mais detalhes, muitos detalhes, tudo o que aconteceu no Sínodo, das suas raízes. É importante que você esteja lá comigo ao vivo, porque essas aulas não vão ficar gravadas. E tem mais! Inscrevendo-se agora para o Caixa de Pandora, você também recebe acesso integral à cobertura do Sínodo que estou fazendo diretamente do Vaticano em Roma. Eu, Bernardo, e minha equipe estaremos lá para trazer em primeiríssima mão conteúdos inéditos, direto de bastidores, entrevistas, para te deixar verdadeiramente informado sobre o que está sendo discutido neste grande evento da Igreja Católica. Portanto, eu te peço, acesse o link da descrição e faça a sua inscrição gratuitamente. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, confira a sua inscrição, assine o sininho para receber notificações e nós nos vemos no próximo vídeo.